Olá, sejam bem-vindos, meu irmão, minha irmã, salve Maria. Este é mais um episódio do PersevereCast, que é o podcast da Missão Persevere. No episódio anterior, nós tivemos uma breve introdução a respeito da vida de São Padre Pio e conversamos a respeito de basicamente toda a sua vida, desde o momento do seu nascimento até o início da sua espiritualidade. É um momento ali que ele já tinha construído um hospital e ali ele já estava numa idade um pouco avançada, ele já não era tão jovem. Nessa época, ele já estava ali prestes a completar seus 50 anos. Então, a partir daqui, nós iniciamos os nossos 15 dias de meditação, os nossos 15 episódios meditativos, né? Iniciando então pelo tema que é o Sagrado Dom da Oração. Então, como o próprio Padre Pio dizia, o Sagrado Dom da Oração, ele está presente à mão direita do Salvador. E à medida que você se esvazia de si mesmo e mantém-se enraizado na humildade sagrada, o Senhor ele continuará a falar no seu coração. Então, quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais espaço você dá para que Deus fale no seu coração. Aqui o que a gente pode imaginar? Um quarto. Quanto mais pessoas estiver dentro de um quarto conversando, mais difícil é para você escutar o seu coração. Só que ao mesmo tempo, quanto mais vazio um quarto é, mais eco existe dentro desse quarto. Então a gente pode pensar por esse lado também. Quanto menos mobília tiver dentro do quarto, mais eco existe dentro desse quarto. Então, às vezes, esse próprio eco, ele também atrapalha a nossa forma de escutar o nosso coração. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de se esvaziar-se. Esse esvaziar-se não é se fazer completamente vazio, mas tirar tudo aquilo que não é proveitoso. Por exemplo, as pessoas que estão conversando dentro do quarto. Porém, as paredes, elas precisam estar preenchidas com coisas que vão fazer ali uma certa acústica, né, para que a gente consiga então ouvir com mais clareza aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Então, o que seriam essas mobílias? Seria a nossa oração, as penitências, os jejuns, coisas que nos fortalecem espiritualmente, coisas que vão agregar à nossa vida, que vão fazer com que as nossas paredes do nosso coração ela esteja com uma acústica adequada. Desta maneira, esvaziando-se de nós mesmos, mas preenchendo de coisas que nos agregam espiritualmente, a gente consegue então ouvir cada vez mais o que Deus tem para falar conosco. Bom, compreendendo então o tema que nós estaremos conversando hoje, vamos começar então com uma breve oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, mantende o meu coração e a minha alma sempre em diálogo convosco, mesmo quando a minha mente e o meu corpo estiverem focados nos meus afazeres. Amém. Bom, como dito anteriormente, nessas meditações nós sempre estaremos então trazendo um pouco mais a respeito da vida do Padre Pio. Até porque essas meditações elas são todas baseadas em sua vida. Então a gente vai estar sempre trazendo um pouco mais dessa história, além daquela breve introdução que a gente já fez, e baseado nesse exemplo de Padre Pio diário, nós então estaremos fazendo a nossa meditação. Então vamos lá. Padre Pio ele comunicava-se constantemente com Deus. Suas orações incluíam a missa diária, o rosário, a meditação nas paixões de Cristo e a contemplação durante a qual ele adorava Deus em silêncio. Então o que é a oração para o Padre Pio? Como ele mesmo disse, é a verdadeira escada que une a terra ao céu. Muito parecido com aquela frase de Karl Kutz, né? A Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Então a gente vê que o Karl Kutz ele tinha um resquício de Padre Pio, né? Só que ele via a Eucaristia, né? Padre Pio ele já levava mais a questão da oração. Descobriremos que a humildade, a contrição e a oração fazem a distância entre a humanidade e Deus desaparecer e agem de tal forma que Deus desce à humanidade e a humanidade ascende até Deus. E assim ambos acabam por compreender, amar e possuir um ao outro. O que acontece? Para que duas pessoas se comuniquem,
elas precisam ser da mesma espécie, não é mesmo? Eu posso até conversar com o cachorro, mas o cachorro ele não vai me responder da mesma maneira que um humano me responde. A mesma coisa acontece com Deus. Nós estamos em espécies diferentes. Nós estamos aqui no natural, nós estamos nesta dimensão do qual nós somos feitos de carne. Deus ele está numa dimensão superior a nós, por isso que ele está sobrenatural. Então ele está de uma maneira diferente da nossa. Para que nós então possamos ter um diálogo, nós precisamos estar na mesma natureza. E como é que nós conseguimos então atingir essa mesma natureza? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz com que a gente se eleve à natureza de Deus, da mesma forma que faz com que Deus ele também venha para a nossa natureza. Fazendo isso, nós conseguimos então estar na mesma natureza. Não que nós estejamos glorificados nem nada disso, não é isso. Nós estamos na mesma natureza na questão de diálogo. Nós conseguimos então, através do Espírito Santo, tanto nos comunicarmos com Deus, como também ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. A vida de oração de Padre Pio começou na sua primeira infância. Quando criança, ele rezava sempre que podia. Fosse de joelho em casa, no chão de pedra, fosse na igreja diante do tabernáculo, fosse junto com sua família durante o rosário diário. Conforme crescia e aproximava-se mais e mais de Deus, Pio passou a buscar mais e mais a oportunidade de rezar. Em meio a sofrimento e provações de toda espécie, ele encontrava conforto na oração. Um amigo próximo de Padre Pio, que era o Padre Agostinho Daniele de San Marco, ele escreveu em seu diário em fevereiro de 1944, 24 anos antes da morte do Padre Pio: pensar em Deus é para ele um hábito. Ele vive a sua vida interior como fizeram os santos. O Santo Agostinho ele falava muito a respeito disso. Tarde te amei, te procuravas fora, mas estava dentro. É exatamente isso. Ele não vivia para fora. Padre Pio ele vivia para dentro. A todo momento, tudo que ele estava fazendo, ele estava glorificando a Deus, sempre buscando a Deus dentro dele. Deus está dentro de nós, né? Tanto que na missa o padre diz: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos: Ele está no meio de nós. O que isso quer dizer? Que Deus está no nosso meio, dentro de nós, no nosso coração. Ele não está entre nós, Ele está no meio de nós. Então aqui a gente percebe que no nosso interior nós conseguimos encontrar Deus. E muitas das vezes a gente acaba procurando Ele fora, assim como Santo Agostinho. A gente passa a procurar Ele em coisas do qual Ele pode até estar, mas não na mesma presença que Ele se encontra dentro de nós, no nosso íntimo. Quanto mais a gente traz para dentro, mais perto de Deus a gente se encontra. E aqui não é a questão do ego, não é a questão de você se colocar como Deus, como aquelas religiões orientais colocam. Não é aquela meditação que você precisa elevar o seu ego, não é isso. É realmente encontrar Deus que está dentro de você. É um Deus, não é você, mas Ele está dentro de você. E aí ele continuava então dizendo, mesmo quando o Padre Pio falava com alguém, esse alguém conseguia estar ciente de que o espírito de Padre Pio estava se elevando a Deus. Lá em 1999, após a beatificação de Padre Pio, o Papa João Paulo II falou a seu respeito. Ele disse o seguinte: Padre Pio desejava que muitas almas se unissem a ele em oração. Rezem, dizia ele. Rezem ao Senhor comigo, porque o mundo todo precisa de oração. E todos os dias, quando o seu coração sentir mais forte a solidão da vida, reze, reze junto ao Senhor. Porque sofria fisicamente, emocionalmente e espiritualmente todos os dias, Padre Pio dedicava profunda atenção a todos aqueles que sofriam. Padre Pio ele tinha muita compaixão. Ele os ajudava a compreender o valor dos seus sofrimentos e de suas cruzes. Em seus encontros com penitentes e com aqueles que buscavam a intercessão para alguma cura, Pio enfatizava o valor de oferecer o sofrimento a Jesus como orações pela salvação das almas. Ele acreditava que a melhor forma de caridade era a oração e reforçava que a maneira mais eficaz de ajudar os enfermos é rezando por eles. Uma coisa que eu aprendi com o Padre Pio é o seguinte: nós só podemos fazer duas coisas pelas pessoas. Nós só podemos ser exemplo para elas
e nós só podemos orar por elas. O papel da verdadeira conversão é do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina a inteligência e a inteligência ilumina a vontade. Então isso faz com que uma pessoa se converta. Só que o que a gente pode fazer por essa pessoa? Dar o exemplo para ela, mostrando para ela que viver em Cristo é a melhor opção possível. E rezar por essa pessoa, para que o Espírito Santo possa também, através das suas obras e da sua oração, se manifestar nessa pessoa. Por meio das orações de Padre Pio, também ocorreram curas. Uma cura bem documentada diz respeito a uma menina, Gemma de George. Ela nascera cega e sem pupilas. Quando ouviu sobre o poder da oração de Padre Pio, a avó de Gemma levou a menina a San Giovanni Rotondo, onde foram a missa celebrada pelo santo. Depois da celebração, Pio pousou a mão sobre a menina e pediu à Mãe de Cristo para interceder por ela. Passados alguns minutos, Antônia Gemma agora podia ver. Meses depois, um famoso especialista em oftalmologia afirmou que Gemma podia realmente ver, ainda que continuasse desprovida de pupilas. Essa menina ela tinha os olhos brancos, ela também tinha a parte colorida dos olhos, mas ela não tinha a parte preta, que é a pupila. E na parte preta é onde o raio solar entra e faz com que a gente possa enxergar. Ela não tinha isso. Só que depois da intercessão de Maria, através da oração de Padre Pio, com a imposição das mãos, essa menina pôde então enxergar mesmo desprovida de pupilas. Isso é um grande milagre que Deus fez através de Padre Pio. A vida de oração de Padre Pio lançava-se a fervente devoção à Mãe de Deus. Pio recitava o rosário dia e noite, concentrando nas cenas contadas no Evangelho para cada mistério. Queria que todos rezassem o rosário ao menos uma vez no dia, meditando na humildade, no poder, no amor e na salvação que Cristo, através de Maria, traz a cada pessoa que reza, nota o biógrafo francês napolitano. O amor de Padre Pio tornou-se uma incessante oração. Ele sempre carregava o rosário nas mãos ou no braço. Tinha outro rosário debaixo do travesseiro em sua cama e na escrivaninha de sua cela. Chamava o rosário de sua arma. Certa noite, quando estava doente e repousava na cama, não conseguiu encontrá-lo. Então chamou o padre Honorato e disse-lhe: "Jovem, traga minha arma." Diz que esse padre ele não entendeu do que o Padre Pio estava falando. Então ele começou a questionar o Padre Pio: "Mas que arma?" E então depois disso o Padre Pio disse para ele que era o rosário. Padre Pio praticava uma devoção especial para cada uma das 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. Escolhia com graça especial a Deus Pai no centro de seu coração e permitia que ele fizesse o que bem entendesse em sua alma. Numa carta para um dos seus filhos espirituais, que eram aqueles que consideravam-se discípulos de Pio, disse ele: "Continue a servir a bondade infinita do Pai Celestial com cada vez mais sinceridade e doçura de espírito, pois foi com muito amor e doçura que ele convidou e chamou para junto de si. Como desejava em todas as coisas agradar ao seu Pai Celestial, Pio gostava de rezar a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Em sua última missa, no dia 22 de setembro de 1968, recitou essa oração. Mais tarde, naquele mesmo dia, recitou novamente o Pai Nosso, enquanto esperava que o Senhor o levasse de volta ao seu lar. Por toda a vida, Pio buscou amar e louvar o Pai de acordo com o que disse Jesus. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque é destes adoradores que o Pai deseja, como está escrito em João 4, versículo 23. Mestre da oração, Pio morreu da mesma forma que viveu, com o nome de Jesus e de Maria em seus lábios. Aqui nós fazemos uma pausa para uma breve pergunta. De que maneira a intensa vida de oração de Padre Pio te inspira a rezar? Pense isso e coloque a resposta no seu coração. Padre Pio disse um dia: "Nunca tema as víboras do mal, pois embora elas sejam cruéis, jamais conseguirão atormentar a alma que se mantiver fixa na cruz. Seja vigilante e se fortaleça cada vez mais na oração e com a bela virtude da humildade. Eleve-se acima de si mesmo com pequenas jaculatórias e inspirações do coração, que são orações contínuas e verdadeiras. Louvado seja o Senhor por sua infinita bondade,
Louvado seja a sua grande misericórdia. Louvado seja sempre a sua compaixão, plena de amor e ternura. Exorto-o a se aproximar de Deus com confiança de um filho. Ele o ama e você devolve-lhe esse amor como pode. É preciso confiar nele. Reze, tenha esperança e não se preocupe. Ao estudar a vida de Padre Pio, descobrimos quando, como e por que devemos rezar. Com relação a quando rezar, o santo quer que sigamos o conselho de Paulo: orai sem cessar. E como devemos rezar? Padre Pio recomendou a oração privada, bem como as orações em família e em comunidade. E por que devemos rezar? Padre Pio acreditava que a oração é a nossa melhor arma contra o mal e que, com efeito, ela pode abrir o coração de Deus para nós. Não precisamos sempre de orações formais. Padre Pio disse que a simples elevação dos nossos corações em orações breves e espontâneas agrada a Deus tanto quanto as orações formais e mais longas. Quando não temos palavras para dizer ao Senhor, quando estamos sobrecarregados com o trabalho, com as preocupações e com os sofrimentos a ponto de não conseguirmos rezar, o simples ato de colocar-nos com humildade e recolhimento na presença de Deus já agrada o Senhor. Você acha que o nosso Criador onipotente poderia não dar ouvidos ao que diz a insignificância de quem reza? Padre Pio acreditava que Deus quer não apenas ouvi-los, mas anseia que se dirija a Ele em oração. Mostra-me a tua face, ressoa a tua voz em meus ouvidos, diz Deus a Salomão. E Jesus implora-nos: vinde a mim. Aos que buscassem o seu apoio e a sua oração, Padre Pio com frequência dizia: reze, tenha esperança e não se preocupe. Encontre um lugar silencioso em que você possa se acomodar. Caso não consiga encontrá-lo, recolha-se àquele lugar silencioso dentro de você, onde Deus vive. Respire fundo e feche os olhos. Ao respirar, diga silenciosamente: reze, tenha esperança e não se preocupe. Ao expirar, repita silenciosamente: reze, tenha esperança e não se preocupe. Repita esse exercício por alguns minutos. Enquanto faz, visualize-se em completa segurança nos braços de Deus, cheios de amor e de bondade. Pratique esse exercício todos os dias, principalmente em épocas de tensão e sofrimento. Pense em como costuma rezar. Em geral, você reza hesitante ou confiante? Reza crendo que Deus de fato pode suprir as suas necessidades? Deus nunca deixa de atender às nossas orações. O que ocorre é que nem sempre Ele as entende da maneira que gostaríamos. Você está pronto para aceitar a resposta que Deus lhe dará, seja ela qual for? Tome a resolução de rezar hoje em confiança e com humildade, sabendo que somente Deus sabe o que é melhor para você e para todos aqueles a quem você ora. Se for possível, tire 10 minutos para caminhar ou para deitar-se num lugar confortável ou num ambiente com grama. Respire fundo e olhe para cima sorrindo, como se estivesse sorrindo para Deus. Porém, em vez de pedir ao Senhor, tire esse tempo para agradecê-lo, por tudo e por todos que Ele colocou em seu caminho, e até mesmo por aqueles elementos de sua vida, incluindo pessoas que não lhe agradam. Se for possível, repita esse exercício uma vez por dia. Vai te fazer muito bem. Para finalizar, falaremos uma palavra de Deus. Eu digo-vos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate lhe abrirá. Assim finalizamos o nosso segundo episódio do PersevereCast, que é o podcast da Missão Persevere. Faremos então uma oração de conclusão. Meu Senhor, eu com frequência negligencio a oração, alegando estar ocupado demais. Pelo poder e pelo amor do vosso Espírito Santo, mantende-me rezando com constância e pensamentos em vós durante tudo o que eu faço, mesmo em meio às provações. Estais sempre alegres, orai sem cessar, por tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo, em relação a todos vós. No próximo episódio,
meditaremos a respeito de confissão e perdão. Por hoje é só, e até a próxima.